Olá pessoal, tudo bem? Sou a Adriana, professora de Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos vendo a unidade 2, População Mundial, Fluxos Migratórios e Problemas Urbanos da América Latina. Hoje será o percurso 6, População Mundial, Distribuição e Dinâmica Demográfica, que no livro de vocês, Expedições Geográficas, está na página 56 à página 62 do livro. O crescimento da população mundial. Como que ocorreu? No século XVIII, o crescimento era muito lento, era devagar, moderado, tendo em vista que era a época das grandes epidemias e guerras, portanto, havia um grande número de mortes, de óbitos. No século XIX, houve uma melhora. Por quê? Com o desenvolvimento da tecnologia, das técnicas agrícolas, aumentou a produção de alimentos e, consequentemente, houve redução na fome de muitos países, o que diminuiu a mortalidade. Após a Segunda Guerra Mundial, começou a haver uma redução na taxa de mortalidade. Contudo, a taxa de natalidade não diminuiu, o que causou um grande aumento populacional, que nós conhecemos como explosão demográfica, tá? Um grande número de pessoas. Contudo, esse crescimento, ele não é igual em todos os lugares. Nos países desenvolvidos, o crescimento da população é bem menor que nos países em desenvolvimento, que nós vamos ver daqui a pouco. Esse gráfico aqui está no livro de vocês, na página 56. Está mostrando que o crescimento da população no período de 1800 a 2050, né? É uma expectativa esse valor até 2050. Então, vocês veem que eles vêm devagar, crescendo devagar, e de repente, a partir de 1960, que ele começa a aumentar consideravelmente, tá? Então, tem essa perguntinha aqui. Qual será o aumento absoluto da população mundial no ano de 2050 em relação ao ano de 2000? Pois bem, então vamos chegar aqui, ó, ano de 2000, nós vamos subir e vamos olhar aonde que está. Está em quê? Em 6 bilhões de habitantes. Então, no ano 2000, nós tínhamos 6 bilhões de habitantes. Em 2050, espera-se que tenha quase 10 bilhões de habitantes. Não chega a 10 bilhões. Mas vamos arredondar para facilitar. Então, qual que é o aumento absoluto que vai haver? De 6 bilhões para 10 bilhões. Nós vamos ter um aumento de 3 bilhões de pessoas a mais no nosso planeta Terra. Isso é muita coisa. Aqui, gente, eu coloquei esse quadro apenas para nós recordarmos, que eu quero que vocês leiam no livro de vocês, tá? Que para a gente dar continuidade ao estudo da população, do crescimento, vocês têm que recordar o que é taxa de natalidade, que é o número de nascimentos vivos a cada 1000 habitantes durante um ano, taxa de mortalidade, que é o número de óbitos a cada 1000 habitantes durante um ano, a taxa de crescimento vegetativo ou crescimento natural, ou seja, quanto aquele local cresceu, quanto a população aumentou. Para isso, nós temos que fazer uma continha da diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. Uma conta de subtração. Taxa de mortalidade infantil. São as crianças que morrem, que vão a óbito antes de completar 1 ano de idade. E a taxa de fecundidade é o número de filhos nascidos vivos de mulheres entre 15 e 49 anos, tá? Isso vocês têm que recordar. Esse grafiquinho aqui, essa imagem, explica bem a diferença de crescimento dos países desenvolvidos com os menos desenvolvidos.
Olha aqui a taxa de natalidade e fecundidade. Nos países desenvolvidos, nós temos em média, a cada 10 mulheres nasce em média uma criança a 2 crianças, 1,7. Nos países menos desenvolvidos, a cada 20 mulheres nascem 3 a 4 filhos. Então nós temos que nos países menos desenvolvidos, nós temos muito mais mulheres grávidas e mais filhos cada uma delas. Aqui são filhos individuais, cada mulher um filho, 2 filhos. Aqui cada mulher 3 a 4 filhos. Então a gente vê que o crescimento populacional é muito maior nos países menos desenvolvidos, tá? E essa distribuição, ela também é de forma desigual. Da mesma forma que o crescimento populacional é de forma desigual nos países desenvolvidos e menos desenvolvidos, a distribuição dessa população no nosso planeta também é de forma desigual. Olha aqui, vocês têm esse mapa na página 58 do livro de vocês. Se vocês forem olhar, olha aqui, ó, no continente asiático, aqui no laranjado, nós temos 4 bilhões de pessoas. No continente africano, África, mais de 1 bilhão de pessoas. Na América, 1 bilhão de pessoas. Europa, 742 milhões de pessoas. E na Oceania, 40 milhões de pessoas. Então a gente observa que a Ásia comporta, gente, mais de 50% da população mundial encontra-se na Ásia. Então é um continente extremamente populoso. É o continente mais populoso que nós temos. Em primeiro lugar, a Ásia. Segundo, a África. Terceiro, o continente americano. Quarto, Europa. E quinto, nós temos a Oceania e também a Antártida. Tá? Da mesma forma, nós podemos olhar aqui e verificar a população de cada país, né? Os países mais populosos. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a China na Ásia, depois a Índia, segundo lugar, a Índia também na Ásia, os Estados Unidos no continente americano, Indonésia na Ásia, o Brasil no continente americano. Nós somos o 5º país em população mundial. Depois do Brasil, nós temos o Paquistão, que também fica na Ásia, a Nigéria no continente africano, o 8º país em população, Bangladesh, também na Ásia. Depois nós temos a Rússia, também na Ásia. E em 10º lugar, o México, no continente americano. Então a gente observa que dos países mais populosos do mundo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 países que estão no continente americano, asiático, desculpa, continente asiático. 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, ok? Quando nós falamos em países populosos, nós precisamos ver também a densidade demográfica de cada lugar. O que é a densidade demográfica? É quantos habitantes existe por quilômetro quadrado em determinado lugar. Isso reporta a população relativa, ou seja, país povoado. Quando nós falamos em número total de habitantes, nós estamos falando em país o quê? População absoluta, país populoso. Quando nós falamos em habitantes por quilômetros quadrados, nós estamos nos referindo à população relativa e a país povoado. Olha aqui, o Brasil, ele é o 5º país do mundo em número de habitantes. Portanto, nós somos um país populoso. A nossa população absoluta é alta, é um país populoso.
Agora, a nossa densidade demográfica, a nossa população relativa. Quantos habitantes existe por quilômetro quadrado? Como que a gente faz isso? Olha aqui. Nós pegamos o total de habitantes que nós temos, a nossa população absoluta, e dividimos pela área do nosso território. Por exemplo, no Brasil, 209 milhões de habitantes nós tínhamos em 2008 e o nosso território tem 8.516 quilômetros quadrados. Fazendo essa continha de dividir, nós chegamos a 24,6 quilômetros quadrados de habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, a nossa densidade demográfica, a nossa população relativa é pequena, é baixa. Então, nós somos um país populoso, mas pouco povoado. Olha aqui a densidade demográfica em 2015. Nós observando que os países mais populosos aqui, alguns também têm o quê? São extremamente povoados. Olha a perguntinha, esse mapa está no livro de vocês, na página 59. Olha a perguntinha que tem no canto. Qual é a densidade demográfica da porção central do território brasileiro? Então vamos lá, o Brasil está aqui, a porção central, essa parte bem clarinha aqui. Quanto que nós temos por habitantes por quilômetro quadrado? Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, que é a região aqui, ó. Pega toda essa região do centro-oeste, tá? E uma parte aqui, ó, do norte também. São poucas pessoas por habitantes por quilômetros quadrados. Quais são os fatores que levam uma pessoa a morar num determinado lugar? São vários de ordem natural, como clima, relevo. Por exemplo, os grandes desertos são poucos povoados, como também as grandes geleiras. O Círculo Polar Ártico, a Antártica, são poucos povoados. Agora, lugares que têm grandes cidades, um excelente sistema de transporte, dinamização da agricultura, que são critérios econômicos, já há um grande número de habitantes por quilômetros quadrados. Tá ok? Nós vamos ver agora a desigualdade na dinâmica demográfica. Em primeiro lugar, o que é dinâmica? Dinâmica, pessoal. Deixa eu grifar para vocês aqui. Dinâmica é o movimento, é aquele que evolui. Portanto, é o que? É o movimento da população, é a evolução da população no mundo, tá? Então, como que essa população do mundo se movimenta, evolui? Também, gente, igualmente ao crescimento e a sua distribuição, ela também é desigual. São diferentes em cada lugar do nosso planeta, tá? Esse movimento. Então, nós já vimos em que cada lugar nós temos diferença de crescimento natural, ou seja, o tanto que a localidade, aquele país, aquela região, aquele continente aumenta. Nós vimos que nos países desenvolvidos, o crescimento vegetativo ou natural é menor que nos países menos desenvolvidos. Da mesma forma, a taxa de natalidade é menor nos países desenvolvidos, né? E a taxa de mortalidade, infelizmente, é maior nos países menos desenvolvidos. Existem muitas pessoas nascendo, mas também, infelizmente, a taxa de mortalidade também é grande por vários problemas. Outro fator de desigualdade que existe é a mortalidade infantil, que são crianças que morrem, que vêm a óbito antes de completar 1 ano de idade. Isso ocorre muito. E ele é um excelente, infelizmente, indicador de condições de vida de uma população. Por quê, gente? Quanto maior a mortalidade de um lugar, nós observamos que ali vai ter problema de saúde, a alimentação das gestantes não é boa, tanto de mães como das crianças. O saneamento básico também tem que ser
verificado, também é levado em conta. Lugares que têm bom saneamento básico, água potável, canalização de esgoto, coleta de lixo, a população é mais saudável, vive mais. O nível educacional dos pais. Quantos anos os pais estudaram? Quanto tempo ficou na escola? Isso também melhora a qualidade de vida. E a renda também da família, evidente, né, gente? Quanto mais a gente ganha, melhor condições nós temos de investir na nossa educação, na nossa saúde e na nossa alimentação. Então, os países que têm problemas de saúde, a medicina não é avançada, não tem campanhas de vacinação, não tem médicos para atender todo mundo, falta alimentação, tanto para gestantes como para mães e crianças, não possuem o saneamento básico adequado, poucos anos de estudo, tanto dos pais quanto das crianças, e a renda familiar não é boa, a mortalidade infantil é alta. Portanto, gente, aqui nesse gráfico aqui, ó, vocês observam que existe uma grande relação entre as taxas de mortalidade infantil com as condições socioeconômicas da população. Evidente, gente. Quanto mais condições econômicas e sociais aquele país possui, menos mortalidade infantil nós vamos ter. Então, está relacionado a mortalidade infantil com as condições socioeconômicas da população. Nós temos um mapa aqui da taxa de mortalidade infantil do ano de 2016. Esse mapa está no livro de vocês, na página 61. Olhem aqui as cores. Quanto mais claro, menos óbitos em crianças, né? Até 1 ano de idade. Quanto mais escuro, mais óbitos. O Brasil, gente, ele está aqui de 7 a 14 óbitos por ano a cada 1.000 crianças nascidas. Olha a África, a situação da África, gente. Você percebe que a maioria dos países estão aqui, ó, de 40 a mais de 61 óbitos a cada 1.000 crianças. É muito óbito de criança até 1 ano de idade. Por quê? Aqui falta saneamento básico, falta saúde, falta condições de estudo e principalmente aqui também nós temos graves problemas políticos. A questão aqui no Oriente Médio, nós também temos alguns países com problemas de mortalidade infantil, tá? Então a gente percebe que o país que mais possui é a África. No cantinho do mapa, no livro de vocês, tem uma pergunta. Então assim, ó, aponte um país com taxa de mortalidade infantil de mais de 61% e outro com menos de 7%. Olha, com mais de 61% é a cor mais escura, são esses aqui, ó, no meio da África. Então, nós podemos definir qual? Nós temos esse aqui, ó, a República Centro-Africana, República Democrática do Congo, a Somália, tá? Países com menos de 7%, são esses bem clarinhos aqui, ó, Estados Unidos, Noruega, Suécia e Finlândia, Oceania, Austrália. Então, são países que a qualidade de vida é muito boa. Saúde, educação, saneamento básico, transporte, há um investimento muito grande nessas áreas. Aqui, esperança de vida ao nascer. O que é isso? É quando você nasce, vai se verificar qual é a taxa de mortalidade, com quantos anos a pessoa falece em média. Aí nós vamos saber quanto tempo aquela pessoa vai sobreviver, vai viver. É uma expectativa, tá, gente? Aqui vocês têm um mapa que está na página 62 do livro de vocês. Esperança média de vida ao nascer. É a mesma coisa, tá? Como nas últimas décadas houve uma redução da taxa de mortalidade, graças ao avanço da medicina
melhorias de condições sanitárias e campanhas de vacinação, a população mundial, de uma forma geral, está vivendo mais, né? Olha aqui, nós temos nesse mapa, esperança de vida ao nascer. Quanto mais escuro, mais tempo de vida, tá? Olha aqui nas cores escuras, a pessoa vive com mais de 77 anos de idade. O Brasil, nós estamos aqui, ó, de 73 a 77 anos de idade, tá? Hoje a gente vive até mais que isso, a grande parte da população. Olha a África novamente, gente, a expectativa de vida. Aqui em grande parte do território, eles morrem, falecem antes de completar 65 anos de idade. Então é muito pouco, né? Então a esperança de vida é pequena. Olha aqui, os países com maior esperança de vida: Hong Kong na China, Japão, Itália e Singapura. Com menor esperança de vida: Suazilândia, Lesoto, Serra Leoa e República Central Africana, tá? Esses todos na Ásia, na África. Então, é muito pouco tempo, né? Tem uma perguntinha no livro de vocês que pergunta assim, ó: que continentes concentra os países com a mais baixas esperança de vida? Tá aqui, né, gente? Continente africano é o que possui a maioria dos países com baixa esperança de vida ao nascer, tá? E para nós terminarmos o nosso capítulo hoje, nós vamos ver que existe uma relação, gente, muito forte entre esperança de vida ao nascer, aumento da esperança de vida ao nascer, as altas taxas de natalidade e a economia de um país. É lógico, gente, quanto mais desenvolvido for o país em termos de economia, mais nós vamos ter esperança de vida ao nascer, mais tempo de vida nós vamos ter, né? E as altas taxas de natalidade também dependem da economia de um país. Quanto maior for o desenvolvimento, menor a taxa de natalidade, ok? Olha aqui. Nos países desenvolvidos, como que são? Nos países desenvolvidos, nós temos baixas taxas de natalidade, ou seja, de fecundidade, desculpa. Nós temos aqui baixa taxa de fecundidade, ou seja, mulheres em idade fértil tendo poucos filhos, de 1 a 2 filhos por mulher. E nós temos um aumento da taxa de esperança de vida ao nascer, ou seja, as pessoas vivem muito mais. Qual é a consequência disso? Ou seja, pessoas tendo menos filho e vivendo mais. Olha, gente, nós vamos acontecer o que nesse país? Esse país vai ter o quê? Um aumento de idosos, porque estão vivendo mais, e uma diminuição de jovens, porque as mulheres estão tendo menos filho. Qual o problema que esses países estão enfrentando e vão ainda enfrentar no futuro? Vão ter um grande gasto com previdência, com aposentadorias e com saúde para os idosos, e a diminuição de jovens. Vão ter menos pessoas para trabalhar. Vai haver uma redução da população economicamente ativa, os jovens que trabalham, né? Então, isso são problemas que vão ter que ser resolvidos nos países desenvolvidos. E nos países menos desenvolvidos, o que acontece? Nos países menos desenvolvidos, nós temos o quê? Uma maior taxa de natalidade, ou seja, nasce muito mais pessoas. E nós temos também uma maior taxa de fecundidade, né? Também muitas mulheres tendo filhos. O que isso acarreta, gente? O maior número de jovens. Havendo maior número de jovens, o país vai ter problema? Sim, vai. Por quê? Havendo maior número de jovens, o governo vai gastar mais com educação, né?
E também vai ter o quê? Que ter grande número de trabalho para todos esses jovens que vão estar no mercado de trabalho. É onde surge o desemprego nos países menos desenvolvidos. Há muitos jovens e não tem tanta vaga para esse pessoal estar trabalhando. Então, também são problemas que os países menos desenvolvidos enfrentam, né? Então, são questões aí para serem discutidas, quais são as melhores formas de lidar com esses problemas. Tanto nos países desenvolvidos, eles possuem problemas, como nos países menos desenvolvidos, tá? A nossa aula por hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, é só perguntar, que eu estou à disposição para tirar dúvidas. E, por favor, antes de fazer as atividades, leiam também o livro, é muito importante, tá? Um abraço para vocês e até a próxima aula.